Olá, boa noite a todos. Vamos começar aqui agora a apresentação do Guardia, parte seguro. Esse projeto ataca um problema gravíssimo, que às vezes se torna até invisível. É um problema da violência obstétrica e da negligência dentro das salas de parto e nas consultas de pré-natal. Então, para não erradicar, mas para monitorar e até melhorar esses índices, nós criamos uma plataforma de telemetria clínica e análise multimodal. Em termos simples, o sistema observa, escuta e lê o que está acontecendo durante o procedimento e gera um índice dinâmico para avaliar esses procedimentos. Esse índice nós chamamos ele aqui de IGA, que é o Índice Guardia de Atenção. Aqui temos uma apresentação da arquitetura do sistema, né? Esse diagrama de arquitetura aqui mostra aqui as tecnologias que nós utilizamos, né, para desenvolver a plataforma. Ela foi construída orientada a microserviços. Temos aqui o front-end, está em Angular. Aqui temos o back-end for front-end, né, onde está um orquestrador, mas o verdadeiro coração está aqui nesses microserviços, nesses services aqui. Por que eu digo que aqui é o verdadeiro coração? Aqui é onde está toda a inteligência. Elas operam de forma isolada, onde elas processam vídeo, o áudio, documentos e anotações, né, realizadas durante a sessão médica, clínica, de parto ou do pré-natal. E para elevar o nível e garantir a robustez, a gente integrou todas esses serviços aqui com inteligência, né, com modelos de inteligência capazes de avaliar sentimentos, capazes de avaliar a postura corporal, capazes de avaliar expressões, tensão, avaliar textos, né, utilizar linguagem natural para poder fazer avaliações médicas, consegue transcrever áudio. Então, essa inteligência aqui dentro dos serviços é onde está o grande coração do sistema, onde tudo é processado, onde é feita análise multimodal e onde é gerado o índice IGA. E esse aqui é a arquitetura geral, né, do nosso sistema. Serviços que calculam risco e serviços que geram os relatórios e cuidam da autenticação, a parte de segurança do sistema. E aqui é o banco de dados que utilizamos, que é o Postgres. Agora deixa de conversa, vamos aqui mostrar a mão na massa agora. Aqui, então, apresento para vocês o Guard IA, né, que é o dashboard do sistema, onde são apresentadas estatísticas, avaliações, alertas de documentos que, que são enviados aqui para avaliação do sistema. Então, vou dar uma navegada no sistema aqui e mostrar para vocês como funciona. Aqui está o controle de sessões clínicas, está colocando como sessões, não como paciente, para manter aí a questão da LGPD. Eu consigo aqui editar uma sessão ou criar uma sessão por aqui mesmo. Eu estou deixando os dados aqui já registrados, porque toda essa análise para gerar o índice, o IGA, né, vou chamar de IGA, agora o índice guarda de atenção, demora um pouco o processamento, né, principalmente quando é vídeo. Então, eu já deixei aqui pré-cadastrado. Aqui eu deixei duas sessões, né? A sessão aqui com o IGA alto, para indicar o IGA alto, e uma sessão com o IGA baixo, né? Aliás, e o IGA alto. Aí eu consigo observar detalhes aqui de cada sessão. Por exemplo, aqui dessa sessão com o IGA alto, eu consigo visualizar, né, todos os arquivos, e arquivos de áudio, arquivos de vídeo, PDFs, que foram enviados, né, para ser analisados aqui nessa sessão, e o risco extrapolado de cada arquivo aqui, né, que foi indicado.
Esses arquivos estão sendo registrados aqui na AWS, né? Até que eu estou com aquelas duas sessões dentro de um bucket da AWS, para facilitar ali a utilização de ferramentas ali como Comprehend. A gente está utilizando o Comprehend Medical e está utilizando o Textrat também para poder extrair os textos aí dos PDFs, né? E aí os arquivos são separados aqui por seção, arquivos de áudio, documentos e vídeos que são enviados, tudo armazenado aqui num bucket na AWS. E depois que esses arquivos são enviados, né, inicia-se o processamento aqui assíncrono de cada arquivo para poder fazer o cálculo IGA de cada um, né? E aqui eu consigo visualizar o que o que a IA, né, fez em relação a cada item que foi enviado, inclusive das anotações clínicas, que pode ser, por exemplo, uma anotação simples que o médico fez, não precisa ser muito ordenada, né? Ele colocou aqui idade avançada, é uma mãe solteira, sem acompanhamento, baixa renda, e essas análises aqui, esse processamento textual, tanto das anotações como dos documentos, o áudio que é transcrito, o áudio do vídeo que é transcrito, todos passam aqui por avaliação lá na OpenAI. Eu estou utilizando aqui o modelo GPT 4.0, o Mini, né, que todo o texto é enviado para lá. Existe um prompt para antes de cada envio, né, que limita ali para que a IA não alucine, coloca ali temperatura, né, para poder avaliar aquele texto, para também não gerar textos muito longos, limites. Então, cada uma é tratado ali de forma pela a OpenAI, né? E aqui, por exemplo, aqui está um texto bem simples na anotação clínica, né? E aí aqui ele faz o resumo da avaliação lá da IA, né? Que ela foi um prompt lá criado, né? Orientando ela como que ela deveria agir para avaliar o texto ali e conseguir extrair toda essa informação aqui. É uma paciente de 46 anos, né? Hipertensão e tudo, simplesmente com esse texto, né? Que eu joguei aqui bem aleatório, né? E aí, se eu editar esse texto, ele edita online ali a faz uma nova avaliação, né? E altera o índice, altera tudo. E aqui, né, eu consigo visualizar o vídeo, visualizar o que foi extraído dos documentos, mas eu quero mostrar aqui como que é a pipeline de análise, como que funciona a análise multimodal aqui no caso, né? Tem a aquisição aqui de vídeos, áudios, documentos, né, prontuários lá, que tem sinais vitais e tudo. Aí aqui acontece o processamento, né? Isso aqui é só uma imagem mostrando tudo, com Deepface, MediaPipe, YOLO, Textrat, entre outros, né? O Comprehend. Aí está aqui a fase de compreensão, né? Onde ele vai enviar para uma IA, para uma inteligência, para um modelo de inteligência lá que vai fazer o processamento. E aqui ele vai fundir tudo e fazer ali, avaliar o score de risco, né? Que é o nosso IGA. E aqui é o peso de cada um lá dentro. Esse peso é contrabalanceado. Aqui está o peso default, né? Mas muitas vezes a violência acontece em um vídeo que está silencioso, né? Então ali o vídeo vai pesar mais, vai mostrar expressões, vai mostrar objetos na cena, enfim. Às vezes o áudio diz mais do que o próprio vídeo, né? O vídeo está todo mundo sorrindo, porém estão falando muita coisa, muita agressão ali, né? No áudio, mas sorrindo, por exemplo. E aí muda um pouquinho esse cálculo, né? A IA é capaz de compreender isso aí. E aqui está a parte de alertas, né? Todos os alertas que foram gerados de acordo com a avaliação e tudo. E aqui ele orienta, recomenda, né? Uma avaliação humana que vai ser necessária ali todos esses alertas devido a ter passado o risco aí passou dos 70%, já é um risco crítico. Aí aqui tem a central de alertas, né? Que é a avaliação humana que vai reconhecer ou ignorar aquele alerta, porque pode ser um falso positivo, né? Ele pode gerenciar, então, aí, reconhecer ou ignorar o alerta. Aqui tem a parte de auditoria daquela sessão, né? Tudo que vai acontecendo aqui durante aquela sessão,
que às vezes a pessoa visualizou, excluiu alguma coisa, né? Então, aqui a parte de auditoria dentro do sistema. E aqui relatórios, né? Eu posso escolher aqui a seção e gerar um consolidado aqui dela, exportar para PDF, né? De cada item, cada fator lá dentro do que ocorreu dentro da sessão. E aqui eu queria mostrar aqui, né? Aqui existe uma timeline também, né? Do que foi acontecendo, né? Eu consigo visualizar essa timeline completa, as coisas que foi a transcrição do áudio, por exemplo, né, objetos lá dentro da sessão, enfim. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui que eu quero, né, considerar aqui seria a cereja do bolo aqui. Foi gravado, né, o vídeo foi gravado e mostrando como que a IA funcionou dentro do vídeo ali, né, os alertas que ela gerou estão todos aqui embaixo, as pessoas ali envolvidas, né, utilizando o YOLO, Face Recognition, enfim, os modelos aqui todinho de análise de vídeo, né, o áudio também por trás. Então, a gente consegue observar aqui postura corporal, sentimentos, essas piscadas rápidas que estão dando aqui é o YOLO, né, identificando, né, o objeto. Então, você vê aqui que é um vídeo que eles estão mostrando. O áudio está muito agressivo, né? O médico está falando muita besteira aqui no vídeo, e isso aí, né, gera tudo lá nos alertas lá do relatório, né? E consegue observar aqui nos alertas aqui, frase, não, aqui são os objetos, né? Eventos detectados. Mostrar aqui nos alertas aqui, deve mostrar essas frases aqui, né, que o médico na parte de áudio, porque ele separa aqui o vídeo e o áudio. A falta de consentimento, linguagem invasiva identificada, ela falando abuso de autoridade do médico, comunicação não humanizada, enfim, né? Todos esses alertas aqui vão aumentando o score, né? Então, esse aí é o nosso Guard IA, parte seguro. É lógico que ele não substitui uma equipe médica, ele é uma camada, né, invisível a mais ali de proteção para paciente. Ele combina as análises de imagem, áudio, documento, processando em nuvem, registrando, utilizando tecnologias como a AWS, Google Cloud, OpenAI, juntamente com algumas regras de negócio que foram introduzidas. Então, eu acredito que essa ferramenta aqui prova que é possível auditar, né, um procedimento de parto, procedimento de pré-natal, e garantir que esses procedimentos sejam mais humanizados, né, e seguro. E utilizar a tecnologia para isso é um plus. Não é substituir a equipe médica, mas é ajudar no combate à violência obstétrica. É isso aí, boa noite.